Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, bora lá para nossa aula de hoje, que vai ser uma aula de revisão para o teste de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, a arte e a civilização egípcia. Vocês já ouviram falar no antigo egípcio? Pelo menos em filmes, né? Vocês já devem ter visto a múmia, né? E o processo de mumificação era muito comum no antigo Egito, tá bom? Então, bora lá. Os antigos egípcios, eles eram politeístas e acreditavam em Ra, assim como era chamado Sol, né? Ele era considerado das principais divindades. Mas o que é politeísta? Politeísta nada mais é do que alguns povos que eram adeptos a um sistema religioso que admite crença em mais de um deus, na verdade, em deuses, em vários. A arte egípcia ela era caracterizada por rígidas regras e pelos seus princípios religiosos, é claro. Dentro dessas regras, vamos falar de algumas agora. Melhor dizendo, regras não, né? Princípios. Né? Entre eles temos o ângulo de maior visibilidade, que ele é representado pelos egípcios que combinavam, né, a visão frontal com a de perfil, que era muito comum. Existe também a geometricação de formas, é a maneira comum com elementos representados graficamente, né, de uma forma geométricas encontradas na realidade. Diferenciação de cores na pintura, da cor da pele dos homens era mais escura e a cor do tom de pele das mulheres eram mais claras. O Egito ele teve dois impérios bem distintos, entre eles está, né, o antigo império que vai de 2700 AC a 2100 AC e o novo império que vai de 1500 a 1580 AC a 1069 AC. Lá no antigo império foi o período da construção das pirâmides, sim. As pirâmides é as mais antigas, as pirâmides são, né, as mais antigas construções arquitetônicas feitas pelos antigos egípcios. E dentre as pirâmides também podemos encontrar as esfinges. E as esfinges, elas são as guardiãs dos complexos das pirâmides de Gizé, lá no Egito, né? A esfinge ela tem um corpo de animal, rosto de ser humano. E saindo aí do antigo império indo para o novo, né? Durante o novo império não houve muita construção de pirâmides. Porém, nesse período ele foi marcado pela construção, né? Pela separação entre templos e túmulos, né? Os povos egípcios, eles acreditavam muito nessa questão de vida após a morte. A crença da egípcia acreditava muito nisso. Então, foi nesse período aí que foi construído essa questão de vários templos e túmulos. Logo no início da aula eu falei sobre o filme A Múmia, né? E no filme A Múmia existem passagens que falam de alguns templos, inclusive dessa questão de mumificação que era muito comum lá no antigo egípcio, né? No antigo Egito, perdão. Vamos relembrar agora a Grécia, né? A civilização grega. Quem foram os gregos? Os gregos foram os povos que habitaram, na verdade, né, ali no sul mais precisamente no sul do Mediterrâneo, a Grécia que a gente conhece, né? E eles acreditavam em Zeu, Apolo, Afrodite, eram muitos nomes comuns, inclusive, né, que rendia a questão da mitologia. Os gregos, como os egípcios, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E por falar em Egito, né, no egípcios, os gregos eles admiravam a arte egípcia em muito. Existia essa questão de admiração dos gregos pela arte egípcia, né? E por falar nessa questão de arte egípcia, vocês estão vendo aí, né, um vaso de cerâmica. A cerâmica grega, na verdade, ela é uma das principais artes feita pelo aquele povo, não só a única, mas uma das principais e importantíssimas dentro daquele período. Dentro dessa cerâmica, vale ressaltar
que temos, né, as urnas funerárias, urnas fúnebres. Nos ritos fúnebres, esses vasos de cerâmica serviam, né, como objeto para comportar, né, restos mortais de pessoas lá na antiga Grécia. Mas esses vasos gregos eram tudo as mesmas coisas? Não, não eram. E eles começaram a ser produzidos e decorados com narrativas, né? E essas narrativas mostravam cenas de ação com frequência tendo a presença de animais e monstros. Não sei se vocês se lembram, se recordam que eu falei que na abertura do desenho Hércules, né, é comum. Hércules faz parte da mitologia grega, né, ele é um dos heróis da mitologia grega, e é comum ver a presença, né, desses vasos, inclusive as figuras do vaso que cantam a abertura desse desenho, né, dessa animação. Mas não só de narrativa, mas também como formas abstratas que não retratavam a realidade, né, estavam ali presentes na questão das figuras que ornamentavam essa cerâmica grega. Outra figura muito comum, conhecida como a fase de figuras negras, como o próprio nome já diz, as figuras eram de cor preta, né? E também teve outra fase que foi as figuras vermelhas sobre um fundo preto. Então, assim, houve várias fases da cerâmica grega. Como eu falei ainda há pouco, não só, né, na questão da cerâmica, mas os gregos também, né, eles tinham a questão das esculturas, né? A Dama de Alchere, ou Core, se ler Core, é a mais antiga até hoje encontrada dessas esculturas e ela é considerada a peça inaugural do período arcaico da arte grega. Core é o nome dado às esculturas femininas do período arcaico, que representam formas simétricas, sem movimento e com regras e proporções alinhadas aos cânones egípcios. Se lembram que ainda há pouco eu falei que os gregos eles tinham admiração pela arte egípcia? Então, tá bom? No período arcaico surgiram os primeiros templos construídos de pedras de mármore, né? E que passaram a ser ordenados e decorados com esculturas votivas, figuras esculpidas em mármores, para ser colocadas nesses locais. Qualquer dúvida sobre a revisão é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.